O conto de Peter Rabbit. Era uma vez 4 coelhinhos: Flopsy, Mopsy, Rabo de Algodão e Peter. Eles viviam com a mãe em um barranco de areia, embaixo das raízes de uma grande árvore. Agora, meus queridos, Disse a velha senhora Rabbit uma manhã. vocês podem ir até o campo ou a arruela, mas não podem ir até o jardim do Sr. McGregor. O pai de vocês teve um acidente lá. Ele foi colocado em um bolo pelo Sr. McGregor. Agora vão brincar e não se metam em confusão. Eu vou sair. Então a velha senhora Rabbit pegou a cesta e seu guarda-chuva e lá se foi ao padeiro. Flopsy, Mopsy e Rabo de Algodão, que eram bons coelhinhos, foram até a arruela juntos para colher amoras. Mas Peter, que era muito desobediente, fugiu direto para o jardim do Sr. McGregor e se espremeu por baixo do portão. Primeiro, ele comeu algumas alfaces e algumas vagens, e depois comeu alguns rabanetes. Então, se sentindo um pouco enjoado, ele foi procurar um pouco de salsa. Mas logo na ponta de um monte de pepinos, quem ele vê? Sr. McGregor! Sr. McGregor estava ajoelhado, plantando repolhos, mas ele pulou e correu atrás de Peter, acenando como um rodo e gritando: "Pare, ladrão!" Peter estava terrivelmente assustado. Ele correu por todo o jardim, pois havia esquecido o caminho de volta até o portão. Ele perdeu um sapato entre os repolhos e o outro entre as batatas. Depois que perdeu os sapatos, ele correu com as 4 patas e foi mais rápido. Ele quase conseguiu escapar, mas caiu em uma rede de groselheira e ficou preso pelos grandes botões de sua jaqueta. Era uma jaqueta azul com botões de metal, novinha. Peter deu por perdida a jaqueta e chorou muito. Sr. McGregor chegou com uma peneira que ele queria colocar em cima de Peter, mas Peter escapou bem na hora. Deixando a sua jaqueta para trás. Ele correu para o barracão e pulou em um jarro. Seria uma coisa linda para se esconder se não tivesse tanta água dentro. Sr. McGregor estava certo que Peter estava em algum lugar dentro do barracão, talvez escondido dentro de um vaso de flores. Ele começou a virá-los cuidadosamente, olhando embaixo de cada um. Nessa hora, Peter espirrou. Sr. McGregor chegou até Peter rapidamente e tentou colocar seu pé em cima de Peter, que pulou para fora pela janela, machucando 3 plantas. Peter se sentou para descansar. Ele estava sem respiração e tremendo de medo, e não tinha a menor ideia para onde ir. Ele também estava muito molhado com a água do jarro. Depois de um tempo, ele começou a vagar. Tapatim, tapatã, não muito rápido, e olhando para tudo em volta. Ele achou uma porta em uma parede, mas ela estava fechada e não havia espaço para um coelhinho gorducho se espremer por baixo. Uma velha ratazana corria para dentro e para fora sobre a porta de pedra, carregando ervilhas e feijões para sua família, que ficava na floresta. Peter perguntou à ratazana o caminho de volta para o portão, mas ela estava com uma grande ervilha na sua boca. Não conseguia responder. Ela somente balançou a cabeça para ele. Peter começou a chorar. Ele então tentou achar o caminho diretamente pelo jardim, mas ele estava cada vez mais confuso. Nesse momento, ele se deparou com um tanque em que o Sr. McGregor enchia os jarros de água. Uma gata branca estava encarando alguns peixinhos. Ela estava sentada sem se mexer, mas de vez em quando a ponta de seu rabo se mexia como se estivesse vivo. Peter achou melhor sair sem falar com ela. Ele tinha ouvido falar sobre gatos por seu primo, o pequeno Benjamin Bunny. Ele voltou em direção ao barracão, mas de repente, bem perto dele, ele ouviu barulhos de arranhões. Peter se escondeu por baixo dos arbustos, mas logo, como se nada tivesse acontecido, ele saiu de lá e subiu em cima de um carrinho de mão e espiou em sua volta. A primeira coisa que viu foi Sr. McGregor plantando cebolas. Ele estava de costas para Peter e mais à frente dele estava o portão. Peter desceu do carrinho de mão bem devagarzinho e começou a correr o mais rápido que conseguia, ao longo de um caminho atrás de uns arbustos de groselha.
Sr. McGregor avistou Peter em um canto, mas Peter não se importou. Ele escorregou por baixo do portão e ficou a salvo finalmente na floresta do lado de fora do jardim. Sr. McGregor pendurou a pequena jaqueta e os sapatos de Peter para fazer um espantalho para assustar os corvos. Peter não parou de correr, nem olhou para trás, até chegar em casa na grande árvore. Ele estava tão cansado que se jogou na areia macia, no chão do buraco dos coelhos, e fechou os olhos. Sua mãe estava ocupada cozinhando. Ela ficou se perguntando o que ele tinha feito com suas roupas. Era a segunda jaquetinha e par de sapatos que Peter tinha perdido em 15 dias. Peter não ficou bem durante toda a noite. Sua mãe o colocou na cama e fez um pouco de chá de camomila e deu uma dose para Peter. Mas Flopsy, Mopsy e Rabo de Algodão comeram pão e amoras e beberam leite no jantar. Fim.